Olá, queridas pessoas, Franciele, o grupo inteiro. Falar o seguinte para vocês. Vocês sabem quão fantásticas vocês são, né? Por que eu tô falando isso? Não é à toa não, tá? Não é só porque eu gosto de vocês, não. Porque eu faço um trabalho de ler tudo e, cara, esse teve muitos vídeos, muito material, veio revista, tem coisas fantásticas, assim, foram das entregas assim mais fenomenais, né? Mas tem coisas que a gente só percebe, eu percebi agora quando eu revi o trabalho de vocês, que era uma coisa tão óbvia. Era o ovo de Colombo, que só descobre depois que dá o peteleco, aí consegue botar ele em pé, mas antes ninguém conseguiu, né? Vocês pegaram um aprendiz, até vibrou a geladeira aqui, ó. Vocês pegaram um aprendiz como personalidade de virtudes, de ancestralidade do povo negro. Vocês escolheram o mais próximo possível. E lembra que eu falei, tá, alguém próximo. Tem muitas pessoas que legal, a pessoa fez com Glória Maria, muito legal, com Luiz Gama, vários muito legais, né? Pessoas próximas também da comunidade, mas o de vocês foi muito próximo, foi o mais próximo, tá? Então, fantástico já por isso, tá bom? E eu queria saber como foi esse processo para escolher o jovem. Era importante contar isso, tá? Muito importante. E imagino eu, sem saber, porque vocês não contaram, o trabalho de mediação de vocês. E como a entrevista foi conduzida de um jeito muito legal, porque é muito importante, né? Tanto um estar à vontade do entrevistado, uma coragem do entrevistado, quanto uma escuta atenciosa, afetuosa do entrevistador, porque, né, você revela a sua história, de onde você vem, quais são os seus perrengues. E muito legal que não sei se vocês repararam, e é uma questão que eu falo bastante aqui, né? Ele fala, eu vim de Vacaria, e antes de falar, né, da questão de cor de pele, da tonalidade da pele, da melanina, ele falou um lugar muito pobre. E é por isso que eu recomendo que a gente sempre faça as relações necessárias da questão de materialidade, riqueza, suporte, estrutura material para lutar contra o racismo, para lutar com muitos ismos. Porque se eu não tenho como subsistir direito, se eu não tenho como alimentar a família direito, se eu não tenho tempo, lazer, saúde, transporte, dinheiro para mover uma ação, para ter um advogado, conhecimento para saber que eu tenho direitos. Então, como a questão material é importante na luta para combater o racismo. Então isso é uma coisa que me chamou a atenção e que eu fiquei feliz porque confirma, né, essa necessidade, principalmente no Brasil, que é tão diverso, e que o que nos une dessa diversidade toda, se vocês não são milionários e não são bilionários, é que nós todos somos duros. É uma das primeiras coisas que nos une. Importante também falar, porque eu já namorei uma pessoa, né, eu chamo de um namoro pandêmico que eu tive, que ela era perto de Vacaria, se eu não me engano. Eu vou lembrar o nome depois e digo. E existe já um preconceito, né, de você ser de longe da metrópole, de ser da roça, de ser de fora de Curitiba, de não ser carioca da Gema, carioca, que não é carioca, fluminense de Campo Grande. Então já tem um outro ismo, regionalismo, né, que existe também. Sempre começa na negação do outro, na desqualificação do outro. Qualquer forma de preconceito começa na negação do outro, na pretensa superioridade de algumas peculiaridades que unem grupos sobre outros. E vamos lá. Eu acho que era muito interessante
Eu estava falando da entrevista, né? A entrevista muito bem conduzida, porque questões muito delicadas, falou de adoção, fila de espera. E aí, muito interessante, talvez não dê para abordar, eu fiquei curioso, né, para saber se a família que adotou ele era negra ou não. Talvez fosse uma coisa importante, né? Sendo, ótimo. Não sendo, ótimo também, primeiro de tudo. Mas isso influenciou porque a gente sabe que questões de adoção existem pessoas que escolhem por idade, existem pessoas que escolhem sim por achar bonitinho de um jeito ou de outro. Então tem fila de espera, então foi um processo legal. Isso é muito interessante. Que mãe fantástica. Que mãe fantástica, né? Ai, cara, eu fico tão emocionado quando a gente sabe dessas histórias e tão próximas. Uma mãe fantástica, colocou para estudar e aí vem essa mudança de novo. Quando ele foi para Floripa ficou mais pesado, na metrópole é mais pesado. Por que é mais pesado nos lugares mais abastados, mais concentrados? O racismo, os preconceitos, né? Por quê? Uma coisa que faz a gente pensar. A superação escolar e a professora. A professora também acolhendo como é importante para conseguir não ficar para trás, não se sentir menor, ser defendido, a mãe ir na escola. Então essas coisas são, assim, está servindo como objeto de aprendizagem, eu acho que pedagógico para nós, de como é importante estar atento a tantos traços na vida de um jovem que a gente tem como aprendiz e que influenciam e que podem ser usados como referência e para a gente conhecer melhor o que é o nosso Brasil, o que é a vida dos nossos jovens, como é complexo, né? Essa teia de relações. Interessante que ele falar também que sim, tem uma questão de afloração, né? Nós temos campanhas contra o racismo, esse é um tema muito mais falado, né? Perfeito, mas eu acredito que ele sabe se defender melhor. Eu acredito que com o processo pedagógico, afetivo de mãe, de todo o trabalho, ele conseguiu também combater melhor e não deixar que isso perturbe ele, sem deixar de considerar que existe, né? Então, gente, vocês estão muito de parabéns. Interessante também, outro ponto a falar, vocês trabalham numa instituição que faz projetos sociais, educação, trabalho é social, econômico é social, né? E esses projetos também ajudam essas pessoas demais a poder ter suas armas, seus escudos, seus argumentos, suas couraças de autoafirmação para não ser tocadas por um mundo tão cruel, com tantos ismos, muitas vezes, né? Então, parabéns demais, já estou falando muito. Se tiver alguma coisa que vocês queiram que eu dê atenção, só me chamar. Vamos junto aí, até depois do fim. Beijo no coração.